Estamos vivos e a cores, agora sim, viu? Agora sim, com o microfone ligado. Dá uma ligadinha aqui nesse malvadinho, viu? Meu muito boa tarde a você, galera de Pajeú. Alô, tia Marlene. Tia Marlene, ó. Quanto tempo longe de você. Tia Marlene, seja bem-vinda, viu, tia Marlene? Mais uma vez nessa parça aqui, é brother, viu? É brother. Com Yara Tchê na supervisão, sonoplastia, direção, me diz mais outra coisa aí, direção, na coordenação, no projeto ali da tia Yara Tchê, Made in Banda Desejo de Menina. E com a senhorita Aurora, hoje no dia do surdo, deveras importante essa mensagem passada pelos nossos intérpretes, aqui nesse momento tia Aurora fazendo a interpretação na forma de Libras, garantindo que todos tenham acesso à informação, à formação, ao conhecimento, que é o canal Educação. De boa! De boa! Na lagoa, assim, ó, de boa na lagoa. Tibum, tibum, tibum. Vamos começar? Movimentos de resistência à escravidão. Que foram trocentos, né? Que foram trocentos, inenarráveis. Não dá nem pra gente descrever o tanto, né? Mas nós vamos fazer um apanhado sobre alguns aspectos deveras importantes que vão marcar a nossa história como exemplos de resistência à escravidão. Primeiro dos índios e também, claro, dos africanos escravizados. Movimentos de resistência à escravidão. Perceber as formas de dominação dos senhores de engenho para disciplinar os africanos. Reconhecer as relações de poder, senhor de engenho e escravizados, e compreender as possibilidades de resistências, no plural, viu? Resistências ao sistema de dominação imposto pelos senhores aos africanos escravizados. Vamos ter uma questãozinha para casa, uma tarefinha de casa, aquela para você escrever, e umas 3 questõezinhas para a gente fazer na sala, viu? Na sala. Já vou começar mostrando para você o cenário aí da escravização dos índios. Antes de chegar à escravidão dos negros, já estou colocando a escravização dos índios e você está vendo nesse vitral os bandes de São Paulo levando os índios como escravizados. Era. Os bandes de São Paulo escravizavam os índios. Olha a segunda imagem do meu amigo Jean-Baptiste Debré. Olha a segunda imagem do Debré, olha aí, ó. Índios escoltando prisioneiros nativos. Os índios estão sendo escravizados. A imagem demonstra isso também. Por acaso, os portugueses entregavam armas a índios aliados dos portugueses para que eles fossem às matas, à floresta, para aprisionar outros povos indígenas. Havia isso? Havia. Nessa imagem, o caçador de escravos, notadamente os escravizados, são quem? Os índios, olha. Os escravizados, nessa peleja, nessa labuta, nesse trabalho, os indígenas. Alô, galera de Coronel José Dias, alô, CJD no coração, rapaz, CJD, galerinha de CJD, a terrinha dos pés vermelhos, viu? Eu era moleque lá na Avenida JK, ainda não tinha calçamento e nem asfalto, né? Voltava com os pés vermelhinhos, rapaz, massa, viu? Ia jogar bola, ia banhar na barragem. Barragem não, lá chama barragem. Barragem, ia pro Maquiné. Ei, terra boa, CJD. Galerinha, hoje em Coronel Zé Dias, alô, galera de Coronel, hoje a temática é formas de resistências à escravidão, galerinha. Formas de resistências à escravidão. Domingo vou estar lá em CJD, viu? Eu ainda voto lá em Coronel, viu? Meu voto ainda lá do Corona, viu? Lá em CJD. Voto na 104 lá em Coronel Zé Dias. Eita, rapaz. Eleição do interior a mais bacana que tem, tia Aurora. É a mais top que tem, viu? Na sexta pro sábado de noite, o povo correndo de motoque, um vai atrás e a polícia vai também. Iha! Alô, Dom Inocêncio, rapaz. Galera de Dom Inocêncio. Terra dos ventos uivantes.
terra dos ventos, terra da luz, terra da produção de energia também, terra de Dom Inocêncio, de boa? Ei, vamos para as formas de resistência dos índios à escravidão, galerinha, ó. Primeiro, é uma eterna luta pelo direito à terra. Eu vou botar assim, ó, até hoje, ó, até a atualidade. Luta pelo direito à terra. A terra dos povos originários, dos povos indígenas, Pajeú. Alô, Pajeú do Piauí, alô, Santa Luz, terra boa. Tem o terra do bode, do Inocêncio. Terra do bode, terra da rede de Caroá, terra do sanfoneiro também, viu? Terra do meu amigo Sinobilino. Terra do meu amigo Sinobilino e também terra do Sandrinho, rapaz, gente finíssima. Tive com ele em julho lá em São Raimundo. Sandrinho do acordeon. Ei, luta pelo direito à terra é o primeiro tópico. 2, busca garantir o direito à liberdade. Que liberdade? Eu vou botar aqui, ó, contra os colonos. Eu não mostrei imagem dos bandos de São Paulo, eles são colonos. E os colonos queriam o que com os índios? Olha, queria escravizar, galerinha. Queria escravizar. Coloquei assim, olha. Muitas vezes esses povos originários, os povos nativos, migravam para o interior. Para onde? Para a mata, para a floresta, para as áreas de difícil acesso. Já vista que ainda hoje nós temos no Vale Amazônico áreas que são áreas de refúgio dos povos indígenas. Era a área onde o Portuga não conseguia adentrar. Se tornou uma forma de você fugir à escravidão, à colonização. Preservando jogos e brincadeiras. Até hoje, eu vou botar aqui de novo, ó. Até hoje, ó. Com certeza, né? Com certeza. Muitas vezes em aliança militar, Tilma, você começou a aula mostrando a imagem de bandeirantes paulistas e de bandeirantes paulistas levando os índios escravizados. E depois você mostrou imagem de índios armados conduzindo outros índios como escravizados. E eu lhe disse que no início os portugueses tanto se aliavam com tribos indígenas inimigas, fortalecendo umas, entregando armas a um grupo, para que eles escravizassem outros índios. Havia isso? Havia, eles faziam essa mesma forma na África, viu? Instigar as inimizades, as rivalidades intertribais, fortalecendo militarmente um grupo contra o outro. E tinha isso? Tinha. Mas às vezes também havia, olha, a aliança dos povos indígenas contra o homem branco, contra o Portuga. Confederação Cariri, Cariri que eu amo, Cariri que encanta e sou louco por ti. Cariri que eu amo, Cariri que encanta e sou louco por ti. É a região do Cariri, ali em torno Juazeiro do Norte, indo para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Pernambuco, até chegar no Piauí, nós tivemos uma aliança de tribos indígenas contra o homem branco. Chama Guerra dos Bárbaros, ou Confederação Cariri. E lá de São Paulo para o Rio de Janeiro, olha, a Confederação Tamoio, que se aliaram primeiro aos François, lembra? Os tamoios se aliaram principalmente e primeiramente aos François. E eles estão se aliando contra os portugueses, que queriam escravizá-los. Na invocação dos espíritos da floresta, da onça, do jaguar. Ainda tem isso? Claro, galerinha. A invocação dos espíritos da floresta. A Juma mostra isso daí lá no filme da Pantanal. Eita, rapaz. E também, claro, misturando um pouquinho da cultura nativa com a cultura do Portuga, para deixar, claro, a cultura do índio viva. A cultura do índio viva. De boa? Deixa eu aqui pro nosso chat. Alô, Dom Inocêncio, terra do bode, rapaz. Quem é que está lá em Coronel Zé Dias? Quem é que está em CJD? Sexta-feira eu vou lá para CJD, rapaz, que eu volto lá na 104. Alô, Dom Inocêncio, terra da sanfona, terra dos sanfoneiros. Deixa eu ver mais. Terra do doce, terra do requeijão Cardoso.
Deixa eu ver mais. Dos bordados lá da Fundação Ruralista, com certeza, dos bordados. Uma prática introduzida com o padre Lira Parente, claro, que ainda hoje foi mantida essa tradição e é um elemento de exportação de Dom Inocêncio, tal qual em Coronel tem a cerâmica Serra da Capivara, que é nossa, 100% nossa, made in Coronel para o mundo, né? Deixa eu ver lá na cidade de São José do Peixe, rapaz, São José do Peixe, às margens do rio Piauí, viu? Eu acho que é a última cidade antes de o Piauí entrar no Canindé. Lá na escola, Unidade Escolar Margarida da Silva, sim, a escola nova, perfeito, perfeito. Só faltou o nome do professor lá em CJD. E dos alunos também, viu? Dos alunos. Essa imagem que você está vendo aqui, meus pimpolhos, é a imagem dos índios botocudos. Veja que eles usam uma bordana aqui no lábio, né? Ele usa assim, ó. O botocudo é feito de madeira. É um lábio postiço, né, de madeira que você tinha de muitos índios que viviam nos sertões e foi mantido. Sabe quando é que os botocudos foram exterminados, literalmente exterminados? Só no início do século XX, até mais ou menos o iníciozinho do século XX, ainda tinha referências aos botocudos. De boa? Alô, Ribeiro do Piauí, boa tarde, Ribeiro Gonçalves. Boa tarde, Ribeiro Gonçalves. Meu irmão mora lá em Ribeiro Gonçalves. Lá em Ribeiro Gonçalves, que eu já tive o prazer de ir algumas vezes. Alô, Pageu do Pi, rapaz. Pageu do Pi. Alô, Uruçuí, rapaz. Lá do Uruçuí Vermelho e do Uruçuí Preto, que eu já tomei banho numa água fria doida de fria, viu? Água fria do Uruçuí Preto, viu? Iaratie, minha príncipa, deixa R$ 1 aí na tela, por favor. De boa na lagoa, povo, 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 povo. Você de Uruçuí, seja bem-vindo. Você de Coronel Zé Dias, aqui comigo, acho que é a primeira vez a galera de Coronel, viu? Segundão da tarde de CJD, CJD. Olha aí as formas de resistência dos índios. A pintura corporal é uma prática ainda indígena e é uma forma de resistência, claro. É uma resistência cultural, a pintura corporal, perfeitinho. O maracá que você está vendo aqui, olha, massa, ainda instrumento indígena, ainda presente nos rituais indígenas. Essa imagem do Albert Ecolde, ela é muito representativa, primeiro da dança dos tapuias, porque geralmente os povos indígenas faziam as danças e os rituais também antes da guerra. E se você perceber, você vai ver que as índias não estão cochichando, elas estão fazendo o canto, o canto da guerra. Ah, papai, eles estão armados com os tacapes, eles estão armados com arco e flecha, estão prontos, aptos para a guerra. E quem lembra, notadamente, os índios que viviam na região de litoral eram os índios tupis, do tronco tupi-guarani, ó. No litoral, galerinha, no litoral, de boa. Aqui eu vou fazer um Brasilzão aí, ó.
Mas os índios do interior eram chamados pelos tupi de tapuia, quer dizer, língua travada, quer dizer, índio da língua travada. E havia uma grande resistência dos índios do interior, os tapuias, com o homem branco. Muito maior fora do que a resistência dos tupis no litoral. De boa? Tanto que no interior ainda tem muitos lugares chamados tapuio. Então lá em Coronel, pertinho de Coronel, tem o tapuio, que era onde você tinha índios macrogê, os índios tapuios da região da Serra da Capivara. Deixa eu passar a imagem. Olha aqui o caju. Deu para ver na imagem? O caju, o pé de coco. E olha um tatuzinho aqui, ó. Olha o tatu, ó, nessa imagem do Debré. Massa essa imagem do Debré. Ou do Albert Ecoud. A luta por direito e pela terra, ela permanece. É uma luta centenária, Uruçuí. É uma luta centenária, galera de Uruçuí. É uma luta que permanece ainda hoje. Haja vista essa disputa que você tem entre as terras chamadas reservas indígenas e os madeireiros, os garimpeiros, os criadores de gado, os que querem expandir a fronteira agrícola. Tudo isso entra em rota de colisão com os direitos dos povos indígenas. Lembra assim? Tudo isso em rota de colisão. Até porque os índios, olha, segundo a Constituição da República Tupiniquim, os índios têm direitos sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. Aí está o choque, viu? Porque vai levar grupos econômicos a dizer que os índios estão em áreas que têm um poder econômico, que têm uma riqueza no subsolo, que poderiam ser transformadas em mais riquezas e etc., que é terra demais para índio de menos. E todos os outros discursos que você vê ainda até hoje. Até hoje. Então é uma problemática atual que vem, de certa forma, secular há muito tempo. Notadamente, a Constituição garante que os índios possam usufruir das terras que são remanescentes dos povos indígenas. A diversidade étnica é reconhecida, bem como a necessidade de respeitá-la. E aí está uma temática importante que a gente tem no nosso cotidiano no Brasil hoje. Toda semana tem no noticiário questões envolvendo os direitos dos povos indígenas, principalmente no Vale Amazônico, né? Principalmente no Vale Amazônico. Trazendo para a atualidade, olha aí, ó. Olha aqui, ó. A tradição guerreira indígena resulta na organização e alianças para enfrentar medidas do governo que são consideradas pelos índios, às vezes, como nociva aos interesses dos povos indígenas. A construção de uma usina hidrelétrica, haja vista que a água vai ocupar grandes espaços, seriam locais onde os índios tiravam a sua sobrevivência. O avanço do garimpo no Vale Amazônico, as madeireiras, são temáticas que você tem recorrente na imprensa brasileira demonstrando essa problemática secular dos povos indígenas. Visto isso, vamos fechar com uma questãozinha para a gente poder fazer a narrativa sobre as formas de resistência dos africanos escravizados aqui no Brasil, galerinha. No Brasil, os padres jesuítas, eu vou botar bem aqui, jesuítas. Os padres jesuítas vieram realizar catequese. Amém. Os padres jesuítas, apesar da sua austeridade moral e religiosa, como típicos representantes da reforma, eles utilizavam canções e instrumentos musicais dos povos indígenas na missa. Olha aí, ó, na missa. E em outros rituais católicos,
Permitiu, inclusive, que os índios convertidos participassem nus desses rituais. Mas mais ainda, e que também deles participassem pessoas que não haviam sido batizadas e utilizavam em suas pregações gestos imitados aos chefes e pajés. Aí você deve lembrar de uma coisa, galerinha, meus pimpolhos. Os padres jesuítas buscavam converter primeiro os mais novos, educar os mais novos, os curumins. Haja vista que havia uma resistência maior dos anciãos, dos mais velhos, com as práticas culturais que os portugueses estavam trazendo. O trecho anterior apresenta algumas práticas das ordens religiosas que se mostraram estratégicas na evangelização dos povos nativos, na medida em que estratégicas na evangelização dos nativos, na medida que. Alô, galera de Uruçuí, rapaz. Vamos passar? Na estratégia de. Senhor Iarati, deixa um realzinho na tela aí, por favor, em italiano. Beleza, beleza. Beleza, senhor Iarati. Só faltou a galerinha mandar resposta para nós. Alô, alunos da Escola Margarida da Silva Costa, lá em Coronel José Dias, CJD. Antiga Várzea Grande, viu? Antiga Várzea Grande. Alô, você de São José do Peixe, tio. A tia mediadora é tia Espírito Santo Brandão, aqui na cidade de São José do Peixe. De boa, tia. De boa, tia. Vamos passar? Vamos passar aqui? Vamos pegar aqui a canetinha. Canetinha, vem cá. Conectados. Opa, voltando. Algumas práticas das ordens religiosas se mostraram estratégicas na evangelização dos índios na medida em que, conectados com a ortodoxia da igreja, que precisava frear reforma, aqui não havia reforma. E não está conectado com a ortodoxia da igreja. Pelo contrário, eles estão se adaptando, meio que se adaptando às características socioantropológicas e culturais locais, viu? Socioantropológicas e culturais locais. E não seguir ao pé da letra o que a igreja estabelecia na reforma. Eles estavam alheios à conduta dos índios? Falso. Já começou errado, olha. Eles estavam alheios à conduta dos índios, Pimenteiras? Não. Não. Eles estavam preocupados com a cultura dos índios, que deveria ser preservada para as próximas gerações? Não. Com certeza não. Evidentemente que os mais velhos, os pajé, os xamã, os caciques, eles tinham uma resistência maior à catequese, à conversão, e aí esse elemento era feito principalmente com os mais jovens, com as crianças.
Eles estavam dispostos a se aliar com as lideranças indígenas, o que garantiria às ordens religiosas legitimidade política. As ordens religiosas não vieram com o poder político, eles vieram com o poder ideológico, o poder religioso. Eles se mostravam maleáveis com os índios, mas só no início, envolvendo-se inclusive no cotidiano dos índios, para facilitar a evangelização. Aí sim, ó, é o que o texto diz. O texto diz, olha, eles utilizavam canções e instrumentos musicais indígenas, gestos imitados dos chefes e pajés. Adotavam um pouco do universo cultural do índio. Se falasse, adotavam elementos do universo cultural do índio, estava correto, estava correto. Letra D de danadinho na questão de number one. Vamos à frente, povo. Vamos à frente. Alô, tia Marlene. Alô, tia Marlene. Agora nós vamos fazer a temática sobre as formas de resistência dos africanos escravizados. Essa imagem eu já mostrei para você na semana passada. É um navio negreiro que era chamado de tumbeiro. Tumbeiro porque no início eram verdadeiras tumbas ambulantes. Olha esse negro escravizado que morreu nos porões do navio negreiro, vai ser içado e vai ser jogado ao mar. Alguns estão chorando, evidentemente que no translado da África para o Brasil criava-se laços de solidariedade, laços de sofrimento, com certeza o havia, sim. E você percebe que haviam velhos, mais velhos, haviam recém-nascidos, olha, esse daqui ainda é bebê de colo. E algumas escravas vinham da África para cá gestante. Às vezes, vamos dizer assim, o parto era realizado em alto mar. O parto era realizado em alto mar. Mas se você perceber, praticamente todos eles levam um adereço ao pé. É uma corrente. Porque geralmente quando eles eram içados, lá no convés, eram acorrentados. Evidentemente que muitos negros pulavam em alto mar num sonho vã de tentar voltar ao continente africano. Perfeito? Alô, Karen Aline Ferreira Pacheco. Boa tarde, senhora Pacheco. Boa tarde. Tia Yara, mostra bem aqui para mim, para eu ver se eu consigo ver quem são mais os polos que estão aqui aos vivos. Ali, exatamente, nessa ponta aí. Perfeito. Ah, agora sim. Obrigado, senhora Yaratie. Alô, galera de Pimenteiras. Alô, Santa Luz, Ribeiro. Alô, Dom Inocência, porque não estava aparecendo aqui para Joy. Valeu, Tiara. Obrigado. Obrigado, Tiara. Tchê. Desejo de menina. Vamos passar. Olha o navio negreiro. Olha o navio negreiro. Aqui tem a cabine do capitão. Aqui vem os produtos que eram utilizados para alimentação, a água, o vinho, para beber e cachaça também. E aqui tem, nessa parte do porão, você tem como os negros vinham de lá para cá. Vinham geralmente despidos, vinham geralmente despidos, um ao lado do outro, como você vê na imagem também, acorrentados. E no Brasil eles eram levados para as praças, os mercados. Na semana passada eu mostrei isso daqui para você, ó. Eu mostrei assim, ó, que essa parte do continente africano, ela tinha uma relação mais íntima com o Mediterrâneo e a Ásia, já visto que o comércio era feito por quem? Pelos árabes. Eu estou colocando aí para você o mapazinho e estou colocando o símbolo do Islão. E essa região norte da África, ela foi islamizada. Então, chefes africanos
conduziam escravos aos árabes e eles comercializavam lá para a Ásia e para a Europa. Notadamente se utilizava escravos, os árabes usavam os escravos, às vezes nas atividades militares do cotidiano e também como eunucos, Maria, chega dói. Aí aqui são as áreas que os portugueses dominaram, primeiro os portugueses, lembrar que a participação não só de portugueses, mas depois também dos ingleses, e os Holanda. E eles estão fazendo, aqui é onde hoje é Angola, ó. Essa parte que eu estou rachurando é Angola. Lá do outro lado é Moçambique. Então você vai ter um comércio de escravizados tanto para o Brasil, como para as ilhas da região aqui das Antilhas, olha. Você pega bem aqui o Haiti, galerinha. São Domingo e Haiti. A população atualmente é predominantemente negra. Por quê? Porque a população nativa foi dizimada. E quando a população nativa foi dizimada, ora, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os holandeses vão usar trabalhadores escravizados que vinham da África. Sul dos Estados Unidos, ó, o sul dos Estados Unidos, ó. Mão de obra de africanos escravizados. E a narrativa nossa hoje é essa resistência feita na terra tupiniquim, na terra brasileira. Visto aí, olha, a escravidão moderna, o escravismo moderno, vou botar a data, 1453, aqui para o Brasil, 1888. Ah, tio, mas aí os portugueses não haviam chegado ainda aqui no Brasil. Eu sei. Mas esse comércio já era realizado pelos portugueses. Antes de os portugueses, entre aspas, descobrissem o Brasil, do Inocêncio, eles já faziam o comércio de escravos da África para a Europa. Perfeito? Para poder fazer esse comércio na África, olha, chefes tribais africanos, os sobas. A presença de chefes tribais africanos, os sobas. Deixa eu botar o nome. 2. São eles que começam a transformar o escravo numa mercadoria. São eles que começam a transformar os escravos numa mercadoria. Geralmente, para poder ir à floresta, adentrar no território, no interior do continente africano, os portugueses trocavam os escravos por cachaça, por fumo, por cavalos, por ouro. Você está vendo aqui um agente, você está vendo aqui um soba, um chefe africano, veja que ele usa uma arma de fogo, veja que os elementos que vão receber de pagamentos estão aqui, ó. Provavelmente bebida alcoólica, aguardente, cachaça, tecidos, havia interesse por tecidos, e aqui está o comerciante, o cara que foi à África e está lá, ó, levando o seu navio para adquirir essas peças de escravos. Tanto um como o outro buscam vantagens econômicas. Oxe, tio, dessa forma o negro é transformado numa mercadoria. E a partir de agora, a lógica da escravidão aqui vai ser o comércio, o tráfico negreiro. Já vou lhe dizer que o tráfico para o Brasil só acabou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, até 1850, você vai ter um fornecimento constante de escravizados para vir para o Brasil. E enquanto você tiver o fornecimento constante de escravizados, vai ter escravidão aqui, galera. Vai ter escravidão. Na África, geralmente ficava um agente europeu, mas depois chegava o grande traficante. Esse cara aqui é o traficante. E o traficante porque era ilegal? Não, o traficante que vem de trato. Trato quer dizer comércio. Trato comercial. Comércio. Traficante vem de trato.
não é traficante porque fosse ilegal não, viu, galerinha? Traficante vem de trato, trato comercial, trato comercial. Que eu coloquei assim, olha, no geral, vai ser um comércio extremamente lucrativo para o agente europeu, para o chefe africano e para o traficante. Que, notadamente, vai ser vendido aqui o escravo e a produção do escravo vai ser sinônimo de lucro ao traficante. Ah, papai, o que manda a partir de agora é o real, é o lucro. É o lucro, é o din-din, é o faz-me rir, galerinha. Faça o print dessa parte aí, galera, de Uruçuí, de Santa Luz, de Ribeiro, de Pimenteiras. Alô, Pimenteiras. Ok, ao vivo, de boa. Deixa eu passar a imagem. Tchan, 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 passando a imagem. Aí quem já ouviu falar da famosa maldição de Cã, Cã, que dá origem ao nome cão, vem de Canaã, lembrar que Caim matou seu irmão Abel e Deus puniu com a mancha negra do pecado. E Cã, que fez Canaã ficar negro por causa do castigo, similar àquele que Deus impôs a Caim depois de matar Abel e depois expulsou ele para o deserto, tirando do paraíso. E o Portuga, quando chega ao continente africano, disse: os negros são descendentes de Cã, por isso podem ser escravizados para pagar pelo pecado original, para pagar com sofrimento o seu pecado. Uma bula papal, absurdo, uma bula papal permitia aos portugueses escravizar no continente africano, com o aval da igreja. Inicia ali, com as bênçãos do Papa, inicia ali um lucrativo comércio de seres humanos com a justificativa bíblica, galerinha. Bíblica. Olha que o tio Flávio é católico. Eu vou na missa de vez em quando. Mas a Igreja Católica nunca fez uma meia-culpa para vir em público e dizer: olha, a Igreja compactuou com o tráfico negreiro, a Igreja não questionou o tráfico, a Igreja não questionava a escravidão aqui no Brasil, a Igreja nunca veio a público. E tem autor que coloca que cada escravo que adentrava no mercado brasileiro, a Igreja recebia ainda uma percentagem pelo valor dele. Então, até a abolição da escravidão, no 13 de maio de 88, a Igreja não questionou de forma oficial a escravidão na terra tupiniquim. E não, note, never, jamais. Deixa eu passar. A Igreja permitia a escravização dos negros, pois eles não tinham a visão do europeu, eles não tinham alma. Mas não aceitava a escravização dos índios. Lembrar que a gente já viu isso hoje, porque os padres jesuítas questionavam que os índios fossem escravizados.
Eles devem conhecer a lei de Deus e não poderiam ser escravizados. Então, estou lhe dizendo que a igreja permitiu por muito tempo e não questionou a escravidão, os maus tratos, o sofrimento dos negros, mas questionava a escravização dos índios. Alô, senhora Sobreira, bom dia, Gabriela. Bom dia, Karen, Gabriela, a galera que vem aí pelo chat. A galera que está fazendo a participação via plataforma. Você que nos assiste pelo YouTube, vai colocando aí os comentários, as críticas. Tio, eu não estou entendendo isso daqui não, viu? A volta direito que eu não entendi esse negócio, viu? Os comentários, claro, a participação do aluno é deveras importante, é muito salutar, galerinha. Vou passar a imagem. Olha o historiador Walter Passo. Nós sabemos que as primeiras grandes civilizações apareceram onde? No continente africano. E nós, os pretos e pretas, somos a essência divina, os seres originalmente criados à imagem e semelhança de Deus. Na realidade, se você for dizer que existe uma criação divina, a Bíblia não discorre onde é essa criação. Mas se você for pegar os hominídeos mais antigos, a pré-história, Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Esse processo evolutivo você só vê na África. Somos filhos de africanos. A maldição de Cã é uma mentira doida, velho. Uma mentira cabeluda. A maldição de Cã é uma mentira inventada pelo europeu, pelo eurocentrismo, para roubar a alma do povo africano, para roubar a riqueza do povo africano, para tentar destruir a originalidade do povo africano. Isso é texto, claro, atual. Tudo bem? Alô, Santa Luz, alô, galera de Dom Inocência, alô, Coronel José Dias, CJD, rapaz, CJD no coração. Sexta-feira eu tô lá em CJD, rapaz. Sexta-feira em CJD. Olha as formas de resistência. Aí as festas em homenagem ao rei do Congo. Aqui nós temos as congadas. Congadas, tio? Festa em homenagem ao rei do Congo. Tio, mas tinha rei do Congo no Brasil. Mas eles continuavam a adorar. Como se fosse o rei do Congo que recebia, notadamente, uma coroa simbólica. E era reverenciado como tal. Ah, papai! Essa imagem do Debré, olha. As irmandades religiosas, as confrarias dos negros, geralmente buscavam uma vida mais solidária, às vezes juntando fundos para poder conseguir a alforria de escravos. Nós temos muito disso em El Brasil. Vou passar. Lucro à vista! Os portugueses, viu? Tem lucro à vista no comércio de escravos? Tem. Lembrar que o comércio é chamado tráfico, mas ele vem da palavra trato negreiro. Trato é comércio, galerinha. Trato é comércio. Tem um lucro à vista no comércio de escravos? Tem. É o tráfico. Tá aí a imagem que nós já discorremos para você, dentro de um navio negreiro, os famosos tumbeiros, tumbas ambulantes, tumbeiros. Notadamente, você percebe que a seta Mar Maior, tio, não existe Mar Maior, a gente cria. A seta de maior dimensão vem para o Brasil. Então, na semana passada eu lhe disse, o Brasil é o maior país negro fora da África. E somos o segundo maior país do mundo em população afrodescendentes. Só perdemos para a Nigéria. Em população. A Nigéria tem quase 200 milhões de habitantes, eu acho. Quase 200 mil. É um país populoso, a Nigéria.
Aí eu estou colocando que vai ter uma leva grande de escravizados que vem na época do ouro, do café, do açúcar, da criação do gado, do algodão, para todas as regiões tupiniquins. Nós tivemos a vinda de escravizados. Grande leva de escravizados. Aí já uma praça de escravos no Brasil, é um comércio de escravos. Você vê aqui um escravo de ganho, negro de ganho, uma mulher escrava que vivia também da venda de produtos nas cidades. Aqui esse escravo sendo observado a dentição, esse daqui está sendo punido, e etc, e etc. O mercado do Valongo no Rio, galerinha. Aqui está chegando os escravos do continente africano, eles estão sendo desembarcados, depois eles ficavam numa espécie de quarentena, para poder recuperar um pouco do peso, né? Haja vista que a viagem da África, a viagem desde a sua tribo no continente africano até chegar à fazenda, no Brasil era demorada demais, muito demorada. Está aqui um comprador de escravo, ele está fazendo uma oferta por uma criança. Você está vendo que os escravos estão sendo colocados em lotes diferentes, notadamente talvez origens diferentes, origens étnicas diferentes. Chegando no Brasil, recém-chegado, sem conhecer nada, na dica de nada do território, sem conhecer a cultura, a língua, as lides no trabalho diário, eles eram boçais. Eram os negros boçais. Boçal, nariz empinado, que não tá nem aí pro outro, é porque os caras não conheciam. Depois de uma longa temporada aqui, olha, ladinos, haja vista que você já tinha um conhecimento da língua, da labuta, da cultura, do território. Os negros nascidos no território brasileiro eram os crioulos. Cuidado! Na América Espanhola, os crioulos eram filhos dos espanhóis nascidos na América. Cuidado, cuidado, nascidos na América. Filhos dos espanhóis nascidos na América. A elite crioula. Não confundir com o Brasil, que os crioulos eram os filhos dos negros nascidos no Brasil. E os mestiços, notadamente, nós somos um país mestiço, de uma mistura, de uma miscigenação, de uma mestiçagem. Você vai estudar em sociologia também? Que eram filhos dos negros com brancos ou com índios. O escravo do eito é o que está todo dia na labuta da lavoura, plantando, retirando a cana. Os escravos domésticos, como o próprio nome já diz, eram utilizados nos trabalhos domésticos, na casa grande, na cozinha, na limpeza. Às vezes, as escravas jovens eram levadas das senzalas para os serviços sexuais do senhor de engenho. Infelizmente havia isso, sim. Senhora Yaratie, minha príncipa, deixa R$ 1 aí na tela, por favor.
Aos vivos. Aos vivos e a cores. Você foi. Beleza, deixa eu ver ali quem está entrando. Galera de Pimenteiras, de Ribeiro, Santa Cruz. Visto isso, nós tínhamos os escravos de ganho, muito importante, olha. Você vai ver muito nas cidades. Eram escravos que ganhavam parte daquilo que vendia. Então, às vezes, o artesanato, as negras do tabuleiro. Lembra do acarajé, do vatapá? Salvador, muitas negras do tabuleiro, vendedoras de quitute, de cachaça, de leite, de capim, escravos de ganho. O escravo ficava com um pouquinho daquilo, ganhava um pouquinho aquilo que ele vendia. Então, com o tempo, se ele acumular o valor suficiente para pagar pelo preço de um escravo, ele vai conseguir sua alforria. De novo, com o tempo, se ele acumular o real suficiente pelo preço de um escravo, ele vai conseguir sua alforria. Vai ser um preto forro, alforriado. Escravo de aluguel, eles eram às vezes alugados por um outro senhor. Você via os tigres todos os dias no Rio de Janeiro, né? Os tigres que levavam os excrementos para jogar, as bostas, né, no Piauí, para jogar na Baía da Guanabara, eram os tigres, eles eram alugados. E as amas de leite, muito característico nesse nosso Nordeste do açúcar, que as sinhás não queriam, às vezes, ou porque secavam o peito das mulheres recém-paridas, e quem fazia isso? As escravas recém também paridas. Vou passar a imagem, galerinha, para mostrar imagens para você. Olha a senzala, velho. Olha a senzala. Em frente à senzala tem um mourão. Tem um tronco. Lá na questão vai chamar tronco. Tem um mini pelourinho. Esse elemento que você está vendo aqui tem uma função. Os escravos todos os dias passam por ele, olham para ele e temem ele. Todos os dias. Ele tem uma função pedagógica, está bem em frente à senzala. Para você trabalhar atento e tenso. Velho. A peleja era grande. Você vai ver já já que a escravidão ela é dolorosa, não só para o corpo, mas para o espírito, para a alma, para o sentimento. Está aí o que é uma senzala por dentro nessa segunda imagem. E aí a restauração foi feita, né, de uma senzala no Maranhão. Aí dá para você ver onde ficavam acomodados os escravizados. A chamada senzala representa não apenas uma discriminação social, racial, mas também uma depreciação do trabalho, né? Aí é o trabalho na labuta, aí é o trabalho braçal, manual, os patrãozinhos. Não queria esse trabalho, não. Imagens de escravos de ganho, uma negra tatuada vendendo caju, nessa imagem do Debré. Essa aqui vende galinha, e vende outras frutas, provavelmente abóbora. Esse é um vendedor de flores, como você percebe, na porta das igrejas. Aqui vendendo abacaxi, provavelmente cachaça. Aqui talvez seja mamão. Outros vendendo outros produtos. Era muito comum a presença nas cidades dos chamados escravos de ganho. Meu amigo Jailton. Jailton de Oliveira. Boa tarde, meu amigo Jailton. Boa tarde, mestre. Deixa eu passar mais. Olha aí numa barbearia, barbeiro, cabeleireiro, sangrador. Tio, sangrador é o quê? É porque acreditava-se naquela época que a doença era por causa do sangue que não estava puro. Então eles faziam sangrias. Tio, o caba não ficava, não era mais doente não? Hoje se sabe que sim, viu?
Havia sangria. Abria bem aqui um buracozinho na veia e o cabo esgotava um pouco do sangue. Dizia-se que era para limpar o sangue, retirar as doenças. Eita, pai. Olha essa moça vendendo provavelmente beiju ou algum quitute. E aqui uma fotografia já do século XIX, mulheres vendedoras de frutos nas ruas de Salvador. Então aí está mostrando para você algumas das escravos, dos escravos de ganho. Escravos de ganho. Beleza, senhor Iarati? Vamos parar para aqueles 2 minutinhos, né? Aqueles 3 minutinhos. Estamos com a galera de Do Inocêncio, de CJD, de Pajeú do Pi, Pimenteiras, Santa Luz, Ribeiro, São José do Peixe, galera de Uruçuí, Polo 2, Polo 5. Vamos para aquele intervalozinho de 2 minutinhos e a gente volta já já.